Os pantanais e piscinas naturais da Austrália são cheios de vida, abrigando criaturas majestosas, extraordinárias, imortais. Elas se reúnem nessas hidrovias para se alimentar, procriar e criar seus filhotes. É um dos ecossistemas mais férteis da Austrália. Uma vasta ilha continental, lar de alguns dos mais incomuns e fascinantes animais. Esses são os segredos da piscina natural australiana. Segredos da Austrália selvagem. Piscinas naturais. O extremo norte tropical da Austrália. É mais quente e mais selvagem do que as regiões sulistas mais amenas. Aqui em cima tem apenas duas estações: a de chuvas e a de seca. É outubro, o fim da estação da seca. Houveram poucas chuvas nos últimos 5 meses. O sol quente evapora a umidade rapidamente. As aves se reúnem em volta de uma das poucas piscinas rasas que sobraram. Esses reservatórios cada vez menores são uma forma de preservação vital para animais procurando por água e alimento. Dia após dia, o sol queima e o solo racha. As temperaturas estão altas. Incêndios e secas são comuns e podem ser fatais para os animais. Algumas espécies fogem da seca escaldante, voando para áreas mais amenas. Algumas se enterram e entram em estado de hibernação. Em novembro ou dezembro, o céu escurece e as nuvens se agitam. A estação de chuvas chegou. 3 ou 4 meses de chuvas severas, umidade, tempestade de raios e milhões de litros de chuva. Rios transbordam por suas margens. Eles inundam a savana ao redor, encontrando-se para criar vastas expansões de pântanos rasos. A chuva também preenche as piscinas naturais e lagoas pré-existentes na região. Os sapos estão entre os primeiros a acordar. Eles estavam se escondendo do sol em pequenas fendas, troncos ocos ou na lama, onde eles se enterraram em casulos feitos das suas próprias peles. A denominada litoria esplêndida emerge. Ela começa a procurar parceiros imediatamente. Para os sapos dos pantanais no extremo norte, procriar é urgente. Os níveis das águas estão altos agora. Mas durante a estação de chuvas, os níveis das águas ainda sobem e descem. Ele quer se certificar de que seus ovos não sequem e morram. Então ele entra em ação imediatamente. Depois de horas após acordar, os sapos acasalam e põem seus ovos.
Apenas uma semana depois, sapos pequenos, porém completamente formados, podem vir para a Terra. As piscinas rasas e temporárias que se formam na savana são as preferidas para pôr ovos. As piscinas naturais mais profundas estarão cheias de predadores em breve e não são o lugar mais seguro para gerinos. Enquanto a chuva continua, nas piscinas naturais e lagoas, ovos dormentes e larvas são reativados, tornando-se alimento para insetos, pequenos peixes e crustáceos. Nessa lagoa, perto do Parque Nacional de Kakadu, a água está repleta de pequenas criaturas vivas. A base de uma extraordinária e complexa cadeia alimentar. A flora também renasce. A chuva encoraja os lírios d'água a mostrar suas cores novamente, abrindo suas pétalas rosa claro e desabrochando suas grandes folhas. Eles sobreviveram à estação de seca, permitindo que suas folhas morressem, mas mantendo suas raízes vivas. Agora que estão crescendo e florescendo novamente, suas folhas largas abrigam insetos e larvas que estão se desenvolvendo na água. A parte de baixo de suas folhas e caules estão cobertas de algas, alimento para os novos invertebrados. Enquanto todas essas pequenas criaturas nos pântanos e piscinas naturais se proliferam, elas atraem animais maiores que se alimentam desse banquete que está crescendo nas águas. Aves. Milhares delas. Dos familiares patos, há algumas das mais extraordinárias e exóticas espécies. Os pássaros são os reis dos pântanos e piscinas naturais. Se uma piscina natural é profundo bastante para resistir, algumas aves podem ficar nela o ano todo. Outros, como esses gansos magpie, migraram de outras partes da Austrália para essas fontes de alimento fresco, aproveitando-se desse novo mundo aquático trazido pela chuva. Os gansos magpie são vegetarianos. Eles estão procurando por sementes de arroz selvagem. Mas outros, como esse socó, estão aqui por causa da nova explosão de peixes, insetos e crustáceos. Diferentes tipos de bicos ajudam cada espécie a pegar seu tipo favorito de alimento. A glamourosa e brilhante ibis, com sua plumagem reluzente, adora crustáceos. Com seu bico curvado, ela pode procurar comida na lama. Estranhas e maravilhosas aves estão por todos os lugares próximos da piscina natural. O colhereiro é outro visitante inconfundível. Existem dois tipos no norte da Austrália. O colhereiro real tem o bico e as patas pretas. O colhereiro de bico amarelo tem o bico e as patas pálidos e é um pouco maior. O nome deles já diz tudo.
As aves balançam seus bicos em forma de colher de um lado para o outro em arcos de mais de 90 graus enquanto andam pela água procurando por peixes pequenos, crustáceos e outros invertebrados. Órgãos sensoriais no bico arredondado captam qualquer movimento, o ajudando a se alimentar nas águas turvas. Quando detectam a presa, esses bicos estranhos aprisionam a vítima. A vida dos insetos florescendo fornece alimento para muitas aves. O cauda-de-leque de garganta preta tende a ficar em terra firme à beira da água, procurando por insetos rastejantes e saltitantes, como formigas e gafanhotos. Como o próprio nome diz, ele é da família dos cauda-de-leque. Visto com frequência na Austrália, ele vive em quase qualquer tipo de habitat, exceto pelas florestas densas. Ele não pode resistir ao banquete de insetos que apareceu perto da água. O pássaro pernilongo stilt comum vasculha a superfície por insetos que patinam, pairam ou voam. Ele usa suas longas pernas para ir um pouco mais para o fundo da água. Mas ele não tem o alcance do jassanã. Apelidado de pisoteador de lírios, ele usa suas folhas do lírio como trilha para chegar ao centro da piscina natural e encontrar insetos diferentes. O jassanã também é chamado de pássaro Jesus, porque parece que ele caminha sobre a água. Sua pata enorme distribui bem seu peso sobre as folhas de lírio. Quando os pantanais e as piscinas naturais enchem, eles recebem mais visitas. Os pelicanos aparecem para explorar a abundância de peixes. Eles podem ter vindo do litoral. Esses pelicanos são oportunistas e vão para onde houver mais comida. Eles têm um dos bicos mais longos de todas as aves e podem crescer até meio metro de comprimento. A parte de baixo, que parece uma bolsa, é elástica por natureza. Sua bolsa expansível pega o peixe junto com a água ao seu redor. O gancho da ponta do bico ajuda a segurar peixes escorregadios. Eles pressionam suas bolsas e drenam a água, deixando apenas sua presa, que engolem por inteira. Os pelicanos patrulham as águas em grupos enquanto grasnam. Apesar de gostarem de viver juntos, às vezes podem ser um pouco mal-humorados. Toda essa comoção atrai um dos maiores predadores de piscinas naturais.
Um crocodilo de água doce australiano conhecido como Fresh na Austrália. Ele vive em rios e estuários de água doce durante a estação de seca. Mas com as chuvas prolongadas da estação de chuvas, vem a inundação das planícies e a oportunidade de viajar até lugares mais abundantes. Geralmente menor do que seu primo de água salgada, o Fresh também tem um focinho mais estreito. Esse formato de focinho significa mais discrição e velocidade na água. Ele se alimenta principalmente de vida aquática, peixes e crustáceos, assim como sapos e tartarugas que estão se reunindo nos pântanos e piscinas naturais. Ele é um predador de emboscada, esperando até que alguém se aproxime. E surpreendendo e prendendo a vítima com sua mandíbula. Conforme cresce, o Fresh também caçará mamíferos como ratos d'água e aves aquáticas. Crocodilos estão no planeta por aproximadamente 200 milhões de anos, desde os dinossauros. Apesar disso, ainda podem ser atormentados por moscas. A água é muito mais densa que o ar, então a correnteza é necessária para animais que precisam nadar em alta velocidade debaixo d'água. Mesmo que esse Fresh passe muito de seu tempo parado, ele tem a forma de um míssil, com uma ótima eficiência hidrodinâmica. Suas patas traseiras membranosas o ajudam a se colocar em uma posição perfeita, e sua cauda poderosa o impulsiona silenciosamente pela água. Enquanto ele nada discretamente em direção a um pelicano desavisado. Depois de uma caçada matinal, o Fresh sobe para a terra firme para aquecer seu corpo ao sol. Ele é ectotérmico e usa calor externo para controlar sua temperatura interna. Apesar disso deixá-lo dependente do clima, uma vantagem é que o Fresh não precisa se alimentar com a mesma frequência que os animais de sangue quente, como aves e mamíferos. Ele pode ficar sem comida por meses se precisar. Assim como os peixes, o Fresh pegará qualquer mamífero que se aproxime demais da água. Esse bando de pequenas raposas voadoras vermelhas vieram para pousar. Esses morcegos gostam de construir suas colônias próximas a grandes fontes de água, como essa piscina natural. Além de uma fonte de água segura, essa piscina natural também lhes dá um ponto de referência para voltar para casa depois de se alimentar. Toda noite, eles saem em massa para procurar o néctar, as frutas e as flores dos quais se alimentam. Os morcegos descem e bebem um gole de água enquanto voam. Mas esse gole pode custar suas próprias vidas. Esse predador de emboscada tem uma adaptação especial que possibilita que o Fresh chegue à superfície sem nenhuma ondulação na água. Ele consegue se mover verticalmente, para cima e para baixo, sem nadar ou mover nenhum membro. Olhos e narinas emergem suave e lentamente com absoluto controle. Mas ele não está simplesmente usando o ar para boiar. Na verdade, o crocodilo está movendo seus órgãos internos para conseguir essa mudança de flutuação. Usando um músculo atrás de seu diafragma, o Fresh muda a posição de seus pulmões,
Para afundar, ele move seus pulmões para a parte de trás do corpo, em direção à cauda. Para emergir, ele relaxa o músculo, permitindo que os pulmões voltem ao lugar. E o Fresh tem uma garganta especial para que ele consiga abrir sua boca embaixo d'água para capturar sua presa, sem engolir muita água. Quando sua boca abre, parte de sua língua, chamada de válvula palatal, fecha a entrada da garganta. Então sua boca pode encher de água sem que ela entre no estômago ou nos pulmões. Enquanto isso, o ar inalado pelas narinas entra por trás da válvula palatal, permitindo que o Fresh continue respirando mesmo quando sua boca estiver cheia de água. Todos os habitantes da piscina natural têm sua própria forma de conseguir oxigênio. Os peixes absorvem o oxigênio dissolvido na água com suas guelras. Aves têm pulmões como os seres humanos, mas também possuem bolsas de ar que servem como extensões de seus pulmões para que elas tenham um ar fresco e rico em oxigênio o tempo todo. Ao invés de um diafragma, elas usam contrações musculares de sua caixa torácica para fazer o ar entrar e sair. Anfíbios têm pulmões, mas também podem respirar através de suas peles. O sistema respiratório discreto dos crocodilos também significa que podem passar despercebidos quando encurralam sua presa sem bolhas para denunciá-los. Eles têm uma visão binocular excelente. Mas mesmo se estiverem em águas escuras e lamacentas, eles possuem ferramentas que os permitem mapear o seu ambiente constantemente. Receptores de movimento em seus corpos lhes dizem quando a pressão da água muda ou se há algum movimento em comum, o que pode significar que o jantar está servido. O jovem Fresh está aqui de olho no pelicano. Mas ele tem um olho maior que a barriga. Ele tem mais alguns anos para crescer antes de conseguir pegar um pássaro desse tamanho. Na verdade, com esse tamanho, ele não está nem perto de assumir seu papel como um grande predador. Por enquanto, ele mesmo ainda está no cardápio de outros animais. Uma piton d'água está silenciosamente parada na beira da água. É uma cobra não venenosa que mata estrangulando e sufocando sua presa. Ela se alimenta principalmente de ratos e outros mamíferos pequenos. Mas se a cobra ficar grande o suficiente, ela vai pegar um filhote de crocodilo, especialmente um pequeno, perfeito para petiscar, como esse, com apenas algumas semanas de idade. Hoje não. A piton d'água é uma caçadora discreta, mas a habilidade do crocodilo de sentir mudanças na pressão da água lhe dá uma vantagem competitiva, e o filhote foge em um piscar de olhos. E a própria cobra, como tudo nessa complexa cadeia alimentar, é comida em potencial para outro animal. À primeira vista, a ecologia da piscina natural pode parecer com uma simples pirâmide alimentar, com um plâncton alimentando insetos que alimentam os peixes e aves, que por sua vez alimentam animais maiores, como o Fresh. Mas a verdadeira lei dessa selva aquática é que todos os animais vão comer o que couber em suas bocas naquele momento. Por exemplo, muitos peixes comem larvas de besouros, mas quando os besouros sobreviventes ficam maiores, eles podem, por sua vez, caçar peixes jovens. Então, na piscina natural, tudo que vai, volta. A cobra pode ser uma caçadora, mas também uma das presas favoritas de um dos reis dos pântanos.
Ele não é um predador óbvio, não tem dentes afiados, garras ou músculos. Ele é o jabiru. O jabiru ou cegonha do pescoço preto é a única espécie de cegonha da Austrália. As fêmeas têm olhos dourados. Os machos têm olhos escuros. Ela tem quase 1,5 metro de altura, com 2,5 metros de largura entre uma asa e outra. Seu bico é pesado, medindo 30 centímetros de comprimento, capaz de atravessar um casco rígido de tartaruga. O jabiru reina supremo entre as outras aves da piscina natural. Essa garça acabou de pegar uma cobra para o almoço. Mas o jabiru mostra para a garça quem manda. O jabiru come qualquer coisa que a piscina natural tiver a oferecer, de pequenos peixes e insetos a filhotes de crocodilos. Como o colhereiro, ele se alimenta por tato, vasculhando a água rasa. Mantendo o bico a aproximadamente 90 graus da superfície, ele pode sentir movimentações na água e na lama, que lhe dizem quando sua presa está próxima. Então ele a pega ou a espeta com seu bico em forma de lança. Muitas das outras aves da piscina natural têm bicos de formato similar, robusto e pontudo. Ideal para pegar peixes. O belo martim pescador azul lança ataques aéreos de um galho. Ele mergulha na água em alta velocidade, mirando com seu bico em uma vítima desavisada. De volta ao seu poleiro, ele mata o peixe, batendo contra o galho antes de comê-lo. Enquanto o martim pescador precisa que sua presa esteja razoavelmente próxima da superfície, algumas aves conseguem ir mais fundo, aumentando suas opções de presa. As garças e socós usam suas longas pernas para perseguir os peixes. Uma vez que localizam um alvo, elas atravessam seus bicos em forma de adaga e o empalam. Todos os animais dos pantanais estão conectados nessa cadeia multifacetada de vida. Ainda que sejam predadores e presas na mesma cadeia alimentar ou em suas relações com espécies de mesmo nível. Os mergulhões gostam de ficar próximos dos patos. Os patos vegetarianos estão procurando plantas aquáticas para comer. Enquanto agitam essa camada de vegetação, eles perturbam todos os peixes ao redor. Os mergulhões enxergam sua oportunidade e entram em ação. Enquanto os peixes fogem da agitação, se tornam alvos fáceis para os mergulhões, que dão mergulhos razoavelmente prolongados para pegar os pequenos peixes. Um dos pescadores campeões da piscina natural é o dárter australiano. Ele está pescando com apenas sua cabeça e seu pescoço sinuoso acima da água. Esse especialista em pesca mergulha mais profundamente do que a maioria das outras aves pescadoras, a aproximadamente 1 metro abaixo da superfície, quando ele usa seu bico forte e pontiagudo para perfurar a vítima. Ser capaz de mergulhar mais profundamente significa que a competição é menor entre as aves que pegam peixes próximos da superfície. Mas aves com seus pescoços ocos boiam por natureza.
Então o Darter se adapta incrivelmente bem. Suas penas têm uma microestrutura que, ao invés de repelir água, na verdade permite que ela entre, para que o pássaro afunde. Quando ele está próximo da presa, ele pode esticar seu pescoço curvado a uma incrível velocidade para empalar o peixe. Essas penas especiais são ideais para a pesca, mas são um isolamento ruim contra a água. Então, depois do mergulho, o Darter vai para o sol para se secar. Essa abundância de alimento faz daqui o lugar ideal para o jabiru criar seus filhotes. Eles ficam juntos por pelo menos o período de acasalamento. Eles construíram um lugar para seu ninho próximo à margem e construíram um ninho grande de aproximadamente 1 metro de largura de galhos e detritos de madeira. Esses filhotes têm apenas 3 semanas. Eles se desenvolvem rápido e já pesam 600 gramas. Ambos dividem o trabalho de construir o ninho, de incubação, de criar os filhotes e de manter um relacionamento próximo. Quando um deles retorna ao ninho depois de procurar comida, eles se cumprimentam com uma graciosa dança. Com as asas esticadas, eles gentilmente estalam seus bicos e agitam suas penas. Isso pode durar mais de 1 minuto. Ambos os pais trazem comida aos filhotes. Pequenos peixes que eles regurgitam. E os filhotes os engolem inteiros. É meados de novembro e os filhotes vão criar plumas em apenas 9 ou 10 semanas, apesar de ainda receberem comida da mãe e do pai por mais algumas semanas depois. É um compromisso de longo prazo. Eles ficarão juntos por aproximadamente 6 meses, do acasalamento aos ovos se chocarem e até a criação dos filhotes ter sido concluída. Então é difícil para eles procriar todo ano. A maioria dos pares acasalam a cada 2 anos. Com aproximadamente 4 meses de idade, os filhotes vão começar a procurar sua própria comida. Primeiro, eles irão atrás de presas menores, como pequenos peixes e insetos. Mas eles terão que competir com outras aves pelos peixes pequenos. Peixes grandes e predatórios se escondem aqui também. A perca gigante, conhecida na Austrália por ser um peixe comestível delicioso, é boa em conseguir o próprio jantar, capaz de usar sua boca em forma de balde para sugar as presas que estão até 20 centímetros de distância. Mas talvez o caçador mais habilidoso seja o peixe-arqueiro. Vivendo em manguezais, pântanos, rios e riachos, ele não parece grande coisa à primeira vista, mas ele consegue fazer isso. Essa proeza de pontaria é ainda mais impressionante do que parece. O peixe-arqueiro pode controlar tudo em seus jatos: velocidade, ângulo, altura e força.
Controlar um jato livre de água como esse é desafiador para os humanos. Mas para o peixe-arqueiro, é uma brincadeira de criança. Se um inseto está ao alcance do peixe-arqueiro, ele não tem chance. Quando o peixe-arqueiro mira em um inseto pendurado em um galho, seus olhos estão submersos. A luz se curva dentro da água, então o peixe precisa calcular a verdadeira localização da presa e corrigir a curvatura da luz. Esse cálculo é fácil para o peixe-arqueiro. Ele também deve se ajustar para a gravidade. Jatos d'água não viajam em linha reta, porque a gravidade os puxa para baixo, mudando seu ângulo. Mas o peixe-arqueiro também é capaz de resolver esse problema de física e ajustar-se a ele. Na mosca. E pesquisadores descobriram uma coisa sobre o peixe-arqueiro que explica como ele é capaz de acertar um inseto com força o suficiente para atordoá-lo e derrubá-lo a até 2 metros de distância. A maior parte das munições, como balas, quando atiradas para cima, ficam mais lentas por causa da resistência do ar e da gravidade. Mas o jato de água do peixe-arqueiro, na verdade, acelera conforme viaja. Quando o peixe solta seu jato, ele o modula para que o final do jato vá mais rápido do que o começo. Quando a ponta alcança o início, as velocidades se combinam em uma grande bolha que se move ainda mais rápido. A energia que se dissipou em um arco agora é reunida em uma bolha de água poderosa, que derruba sua vítima desavisada de seu galho. A vida na piscina natural é uma cadeia complexa. Diferenças entre caçador e caça muitas vezes não são claras. O ecossistema inteiro está em um equilíbrio delicado, mas que funciona. Entretanto, há uma coisa que não só pode derrubar o sistema, como pode destruí-lo completamente: o sapo cururu. Originário das Américas Central e do Sul, sapos cururu foram introduzidos na Austrália na década de 30 para tentar conter a praga de besouros em plantações de cana. Mas o sapo se tornou uma bomba relógio para outras espécies. Sua superfície das costas é coberta por glândulas que exalam toxinas altamente venenosas. Muitos animais nativos comem rãs e sapos como parte natural de sua dieta, então eles involuntariamente comem sapos cururu. Um erro fatal. E isso não é tudo. Se os sapos morrerem perto de uma fonte de água, como pantanais e piscinas naturais, seus corpos vão contaminar a água e matar qualquer animal que venha bebê-la. Até girinos de sapos cururu são venenosos. Eles parecem idênticos aos girinos inofensivos, que são uma fonte de alimento vital para peixes e aves. Esses sapos tóxicos estão expandindo seu território na direção oeste por todo o país em uma velocidade constante e são um completo desastre para a vida selvagem nativa. Depois de 3 ou 4 meses de chuva gloriosa e fértil, mais uma vez, as estações começam a mudar. Em março, as chuvas ficam mais leves e mais intermitentes.
Pouco a pouco, a estação de secas retorna. Quando a estação de secas se intensifica, os pantanais e piscinas naturais voltam a diminuir. As margens ficam grossas de lama. A flora exuberante começa a murchar. E a vida de todos os animais fica mais difícil. Os animais migratórios vão embora para lugares mais úmidos e frescos. Mas para o dingo, a água diminuindo apresenta uma nova oportunidade. Ele provavelmente esteve procurando por presas nas matas ao redor. Pequenos mamíferos como coelhos e roedores são seus favoritos. Como o centro da vida selvagem local, a piscina natural também é um ótimo lugar para ver se há algo para comer. O dingo é tanto um oportunista quanto um hábil caçador. Se algo sucumbe à fome ou doença, ele vai tirar proveito disso. Ele é um visitante frequente da piscina natural, principalmente quando as águas diminuem, deixando uma lama grossa e refrescante para trás. Como um superpredador, o dingo é bom para o ecossistema. Ele mantém sob controle um número de gatos selvagens, uma espécie introduzida que, junto com os sapos cururu, trouxeram destruição aos animais nativos. Hoje, o dingo está aproveitando para se refrescar. Quando as chuvas diminuem, para algumas espécies é tempo de abundância. Toda a comida se concentra em piscinas menores de água e se tornam presas mais fáceis. Os extremos de um clima de monções no extremo norte levaram a uma ecologia de florescer ou secar, tempos de abundância seguidos de tempos difíceis. A vida selvagem se adaptou a isso. Gansos magpie trocam sua dieta de arroz selvagem para tubérculos ricos em amido, como castanhas d'água, que eles desenterram com seus bicos. Alguns dos sapos entram em casulos na lama, esperando a reativação quando as próximas chuvas chegarem. Os crocodilos começam a comer menos conforme a estação muda e o alimento fica mais escasso. Eles também podem se enterrar na lama e descansar durante a seca. As folhas dos lírios d'água morrerão novamente. Algumas tartarugas de água doce esperam a estação de secas para pôr seus ovos em bancos de areia. Dentro dos ovos, os embriões vão se desenvolver por aproximadamente 70 dias e então entrarão em diapausa, um estado de prolongamento de gestação. Nesse estado dormente, eles esperam até que o próximo período de chuvas pesadas ou inundações alcance seus ninhos. Então, todos os filhotes sairão do ninho juntos. Para evitar o pior da seca, o jabiru vai simplesmente partir para fontes de água mais estáveis, assim como o colhereiro e o resto das aves. As menores formas de vida, como crustáceos, têm sua própria forma de assegurar a vida da próxima geração durante as secas. Alguns têm ovos resistentes à seca e tão pequenos que podem ser carregados pelo vento. Pântanos e piscinas naturais são um microcosmo estonteante da biodiversidade australiana.
Eles são um armazém natural de milhares de espécies diferentes. O magnífico jabiru. O crocodilo de água doce que é tanto caçador quanto caça quando jovem. O atirador aquático, o peixe-arqueiro. Tartarugas e aves de pernas longas. Todos se aproveitam do tempo limitado de abundância que a temporada de chuvas traz, desempenhando seu papel no vívido e conectado ecossistema dos pântanos e piscinas naturais.